Ide pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. Se você está esperando um microfone para você pregar, você está perdendo um tempo para levar as boas novas para quem ainda não conhece Jesus. Minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, nós não precisamos do microfone para falar de Jesus, amém? Que nós possamos falar de Jesus onde pisarmos as plantas dos nossos pés. Onde pisarmos as plantas dos nossos pés. Amém? Mas não é disso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar sobre Gálatas 5, versículo 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Aleluia, glória a Deus. Tô tentando abrir aqui o meu aplicativo que eu tô com a pregação aqui, que eu montei para ser organizado, né, gente? Porque o reino de Deus é organizado. Então, para mim não ficar falando um vídeo aleatório de coisas da minha cabeça, o Senhor comunicou ao meu espírito a mensagem e eu organizei aqui da maneira que eu entendi, tá? Então, a pregação de hoje, o que eu vou falar com vocês hoje, está em Gálatas 5:1, que eu acabei de ler, e eu faço uma pergunta para nós. Nós somos livres? Nós nos sentimos livres? Você é livre? De verdade? De verdade, verdadeira? Como muitos sabem, eu vim do mundo, né? Não sou de uma família cristã, sou a primeira da minha casa a ser escolhida e creio que através da minha vida, a minha parentela, a minha família será convertida ao Senhor, porque é uma promessa dele na Bíblia para nós, para mim e para você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E eu vim de alguns vícios, de bebida, de cigarro, outros vícios como dependência emocional, tristeza. Ah, Suelen, vício, tristeza, dependência emocional. Existem alguns vícios velados, mas vamos falar disso mais pra frente. A única certeza que temos como filhos é que não existe nada que Jesus não possa transformar e libertar. O amor de Deus por nós é um convite à libertação integral do nosso ser. Conhecer a verdade e poder acessá-la de forma simples e natural. É um convite dele a experimentar essa verdade. Então, eu vou repetir essa frase. Conhecer a verdade e poder acessá-la de forma simples e natural. Jesus nos convida a todo tempo experimentar essa verdade, nas pequenas coisas. Percebam, se você ainda não tem uma vida com Cristo, se você ainda não é cristão, Deus já deve estar te chamando até para ter direcionado você a esse vídeo. Perceba, o desejo do nosso Pai é salvar todos, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, Ele precisa que você faça a sua parte, caso ainda você não tenha feito, que é de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Mas se você já é cristão, essa mensagem também pode ser para você, tá? Qual é o peso que estamos carregando? O que acontece no nosso coração, no nosso íntimo? O que acontece que a gente sabe que é errado? A gente sabe que tem alguma coisa que não tá colando, alguma coisa que não é para fazer. E mesmo assim a gente faz para não se indispor com alguém. Uma vez eu ouvi isso de uma pastora e eu carrego isso para minha vida. Quem tem princípio não precisa de regra. E o princípio que nós quebramos, quebra a gente lá na frente. Dentro do nosso coração, dentro do que sabemos,
Sabemos que o que é certo, o que é errado, certo? Sabemos que se existe algo dentro de nós que não tá legal, há um incômodo, existe algo que precisamos melhorar. Existe algo que está incomodando, que às vezes o Senhor nos move a essa sensibilidade para nos transportar para outro lugar, para nos transportar para a verdadeira luz, porque nem sempre estamos no lugar de verdadeira luz, mesmo já sendo cristão, mesmo já estando em alguma situação aí, tipo, em alguma congregação, em algum lugar, né, junto com os santos dos santos, que são separados do Senhor. Então, quando o Senhor nos incomoda com algo, quando Ele nos mostra algo, tem um sentido, tem um propósito. Seja para nos mostrar que não devemos ser iguais às pessoas que vimos que estão fazendo coisas erradas, seja para nos transportar, para nos mudar de nível, mudar de estação. Existe um propósito para tudo debaixo dos céus. Amém? Do céu. Muitas vezes carregamos fardos que não são nossos, ou estamos fazendo algo que Jesus não nos pediu para fazer, para agradar a nós mesmos, inflar o nosso ego e agradar pessoas. Esse pega um pouquinho, né? Muitas vezes carregamos fardos que não são nossos, ou estamos fazendo algo que Jesus não pediu para nós fazermos, para agradar pessoas e inflar o nosso ego. E assim, muitas vezes fazemos coisas para Jesus, coisas de Jesus, obras, mas não fazemos com Ele. Ai, que beleza! Que ótimo! Né? Servimos, um monte de culto, fazemos tantas coisas, mas não estamos com Ele. Precisamos estar com Ele. Porque quando estamos com Ele, andando com Ele, de mão dada com Ele, é Ele que nos move. Não é uma escala de uma igreja que te move. Né? Não é o lugar. É o Espírito Santo que habita em você, que te move. Por que será que achamos que as pessoas com vícios explícitos na sociedade são piores que os nossos? Eu me pergunto isso todo dia, ainda mais nos projetos que eu sirvo. Clínicas, reabilitação social, coisas fora, é mais um campo missionário mesmo. Eu percebo que existe um preconceito tanto da sociedade, isso é óbvio para todos nós, mas também de alguns cristãos quanto a isso. Porque pessoas que estão à margem da sociedade são marginalizadas a tal ponto de pessoas que se dizem cristãos não se moverem em estender a mão. É muito triste. É muito triste. Mas todos nós teremos que prestar contas do que não fizemos para os outros. Que cegueira é essa que vivemos no dia de hoje, de achar que vícios velados em 4 paredes de um consultório, atrás de uma tela ou dentro da igreja, não são tão graves quanto um vício de álcool e droga. Tipos de vícios velados: dependência emocional, mentiras, vitimização, os jogos hoje super famosos das bets, pornografia, orgulho, vaidade, entre outros. Tem gente que é viciado em ser apreciado. Viciado em ser apreciado. Gente, que falta é essa que a pessoa tem na vida dela, que precisa de cura, que ela precisa de validação o tempo todo do ser humano? Que falta é essa que essa pessoa precisa o tempo todo buscar a aprovação de ser humano?
e não se mover no espírito. Às vezes Deus chama a gente para mover em cada lugar, derramar o amor dele em cada lugar. Orfanato, rua, clínica, dentro de casa, no trabalho. E a gente retém tanto o Espírito Santo, a gente limita tanto ele. Que vício é esse, o nosso? De validação, de vaidade, de querer o púlpito toda hora querer pegar um microfone e pregar para multidões. É uma pena, né? Nós somos realmente livres? Que liberdade é essa? Que nós precisamos suprir os caprichos de outras pessoas e nos anular para manter as relações humanas. Que liberdade é essa que precisamos mentir? Onde vamos, onde fomos, porque temos medo de alguém ou do que vão falar. Eu fui visitar uma igreja ontem. Glória a Deus, irmã. Você é livre em Cristo Jesus. Amém? Que liberdade é essa que você se endivida porque não consegue administrar o teu dinheiro, gastando mais do que devia, comprando coisas que não precisa, para mostrar para pessoas que você não gosta. Que falta é essa? Que liberdade é essa que nós deixamos a nossa casa? Olha isso. Esse ponto aqui é para quem ainda não tem Cristo Jesus, tá? Vamos supor assim, uma pessoa que está assistindo esse vídeo, com todo carinho, com todo amor, põe amor nas minhas palavras, já tô avisando que se não aguentar, pode tirar aí da sua timeline, tá tudo certo. Esse daqui é para quem é aquela pessoa que tá no mundo, e aí ela fala assim, eu tenho que tomar minha cervejinha. Eu já tomei tanta cervejinha. Que liberdade é essa? Que a gente deixa a nossa casa, que a gente deixa os nossos filhos, que a gente deixa a nossa família, porque a gente merece tomar uma cervejinha. A gente merece, A gente não merece. Falta falar uma coisa pra você. Você não merece não, viu? Você merece. Nós não somos merecedores disso. E assim, quando você não deixa a sua casa, aí você leva a sua família pra ficar no bar da esquina com você lá. Aí você dá o seu celular pra sua criança ficar ali na mesa cheia de gente bêbada do teu lado. E agora tem os bar chique agora, que tem até espaço kids. Monitor, espaço kids, ó. Beleza. Mas não deixa de ser um lugar de destruição e de desordem. E tem a questão de dirigir depois que bebe. Então, assim, você tomou sua cervejinha porque você merece, você levou os teus filhos. Olha a gravidade disso. Expôs as suas crianças ao perigo, se for um bar de esquina ou se for no espaço kids, onde também tem cheio de gente que tá ali buscando algo. Aí você pega o teu carro, coloca seus filhos dentro e volta pra tua casa depois de ter tomado as suas cervejinhas, em segurança. Tá? Que prisão é essa? Que liberdade é essa que vocês no mundo estão achando que vocês têm? Que não conseguem controlar os seus próprios instintos, que não conseguem controlar os seus vícios velados. Vício velado, desculpa. É vício velado. Não passa um sábado se não for no mercado comprar uma cerveja. Eu conheço gente que bebe todo dia. Que liberdade é essa? Vem falar que o crente que é preso? A gente que pode, que não pode as coisas? Mas não era disso que eu queria falar, não. Mas amém. Sem contar o vício da língua, né? Tem gente que não consegue frear a boca, né? Não pode ver o povo. Porque geralmente quem tá falando do povo é o povo que não tá fazendo nada. Então, por exemplo, a gente é movido pelo Espírito, certo?
Estamos lá, estamos fazendo a obra, estamos fazendo alguma coisa por alguém, estamos ajudando, amém, glória a Deus por isso, levando Jesus para as pessoas, pregando o evangelho a toda criatura, certo? Aí a pessoa olha e fala, nossa, a pessoa... Falei assim, irmã, não tá fazendo nada. Não tá em um ministério, não doa nem os 50 sapatos que tem, não tem coragem de dar um pra igreja, pra poder fazer um bazar, pra poder doar pra alguém, pra ajudar. Enfim, tem que nem ligar pra esse povo aí. Se você é cristão e ainda não consegue viver esta liberdade em Cristo, eu desejo que você um dia possa acessar ela, que você possa ser liberto da gaiola dos teus desejos desenfreados, do seu coração enganoso, dos seus achismos, merecimentos, vícios e vaidade. Que você possa ser livre de você mesmo. Seja fiel e irrepreensível à palavra de Deus, mesmo que o mundo ache tudo isso uma bobagem. Em 1 Coríntios 6,19, diz assim: você é morada do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios 6,19, que o nosso templo, o nosso corpo, é templo de morada do Espírito Santo. O que você está fazendo com o seu corpício? Em Isaías 55, 6 diz assim: busque-o enquanto ainda pode encontrá-lo. E Tiago 4,7 diz assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, esse vídeo é para as pessoas que são cristãs, para quem não são cristãs, para quem está curioso, para quem está convencido e para quem está convertido. Tenha uma vida no altar, uma vida reta diante de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Ore ao Senhor. Seja grato, jejue, se arrependa. Tenha humildade. Uma pessoa humilde, ela cabe em qualquer lugar. Seja obediente ao Senhor. Confesse os seus pecados. Seja santo. Busque a santidade no que falar, no que pensar, como agir. Parece impossível quando falamos isso para quem ainda não é crente, quem ainda não é cristão, quem não está em Cristo. Mas é possível, porque eu tive a minha vida transformada pelo poder da palavra do Senhor. Não foi pessoas que me transformaram, não foi pastores e líderes que me transformaram. Eles me ajudaram, eles foram uma ferramenta para transformar a minha vida. Eles me apoiaram, eles me sustentaram. O que é sustento? É dar suporte, suportar, ajudar. Isso sim. E eu honro a vida de todos eles que passaram pela minha vida durante esse processo. Mas existiu uma decisão do meu lado, um coração ensinável, quebrantado. E quando eu coloquei quem eu era aos pés da cruz e falei: Senhor, eu tô cansada de mim mesma. Eu quero ser uma mulher transformada e quero fazer o que o Senhor me projetou, o que o Senhor me criou para fazer. E Ele está fazendo aos poucos. Tem um longo caminho, mas eu creio que o que Ele já fez já é o suficiente para que eu tenha convicção e as minhas raízes firmadas nele. E uma frase que eu ouvi essa semana de uma pastora numa reunião que estávamos, e ela disse assim: o importante não é como começamos, e sim como vamos terminar. Amém? Esse vídeo é para o Senhor Jesus, é para a honra e glória dele, e que esse vídeo possa tocar o seu coração, que possa tirar vendas dos seus olhos, a tua cegueira espiritual, destampar os teus ouvidos, que o poder da palavra do Senhor entre em seu coração e imprima no seu coração a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, porque a palavra dele tem poder de transformar e mudar qualquer realidade, qualquer destino. Amém?